Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus faça resplandecer graça e glória na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua jornada de vida. Você que está me assistindo em outro lugar que não seja a sua casa, que Deus abençoe o seu dia e que você tenha paz, paz em tudo que você vier a fazer. E paz hoje é um conteúdo que nós estamos valorizando muito. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de harmonia, o mundo precisa de fraternidade. E nós estamos aqui para disseminar a paz, para disseminar o estudo da palavra, para falar do amor de Deus, para poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou para nós em sua palavra. Eu sou pastor Irênio Silveira Chaves, sou da Igreja Batista da Orla Oceânica e esse é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já é o nosso aluno, você que já nos acompanha, que você tire bom proveito para a sua vida. É um prazer ter você aqui conosco, acompanhando esses estudos. Você que é o nosso aluno já há muito tempo, aluno fiel, aluna fiel a esses estudos da Palavra de Deus, eu fico muito feliz pela sua participação e pela sua presença aqui conosco. Nós estamos seguindo os estudos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já estamos na 10ª videoaula com a 9ª lição do nosso material de estudo. Se você ainda não tem esse material em suas mãos, você pode acessar gratuitamente através do nosso blog. Você encontra o link aqui embaixo nas descrições. É só entrar lá, página de estudos, e você encontra, tem a palavrinha novo ao lado, e você pode clicar e baixar gratuitamente. É um presente da nossa igreja para você. Bem, sem mais demora, nós vamos fazer agora a nossa lição de hoje, que é a lição de número 9 da apostila, mas a videoaula de número 10. E você está convidado a acompanhar a gente nesta série de abordagens que teremos aqui. Bom, gente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre unidade cristã, a unidade da igreja. A igreja de hoje precisa de unidade. A igreja, para comunicar uma mensagem viva, ela precisa de unidade. Eu fico lembrando aqui das palavras de Jesus sobre a casa dividida contra si mesma. Ela não prospera. E uma igreja que não tem unidade, ela não prospera, ela não desenvolve, ela não cria condições para poder crescer e ser um ambiente saudável para conviver. Então, esta igreja para hoje, ela precisa aprender a ter unidade, Como nós fazemos em todas as aulas, nós temos um versículo provocativo para a gente poder compartilhar uma ideia motivacional para o nosso estudo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Veja que versículo tão forte, tão poderoso sobre a natureza da igreja. O que é que nós somos? Somos o corpo de Cristo. É isso que Paulo lembra todo o tempo. Nós somos o corpo de Cristo. E neste corpo, cada um de nós, eu, você, todo mundo que faz parte da igreja, é membro individualmente desse corpo. Ou seja, a igreja, ao mesmo tempo, tem uma dimensão coletiva e uma dimensão individual. Como dimensão coletiva, ela é corpo, mas como uma realidade individual, ela é formada por membros, por pessoas como eu e você, que temos jeitos diferentes de pensar, modos de pensar,
cada um na sua individualidade. Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem as suas idiosincrasias. Que palavra feia, não é? Mas ela é isso mesmo que você imaginou. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu modo, cada um tem as suas características pessoais. E é essa diversidade de pessoas que compõem a igreja que faz da igreja um lugar muito legal de se viver, um lugar bonito. É isso que forma o corpo de Cristo. A multiplicidade, a diversidade de individualidades. Muito bem, para a gente pensar nessa unidade em meio às individualidades, nós vamos colocar aqui a primeira frase que nos despertará o debate. A primeira frase é relativa à espiritualidade, porque é assim que Paulo começa o capítulo 12 da carta aos Coríntios. E toda essa nossa lição de hoje vai ser baseada no capítulo 12 de Coríntios, de 1 aos Coríntios. E a primeira coisa que ele chama a atenção logo de cara é a questão da espiritualidade. Para ele, a questão da espiritualidade é um problema. E isso tem sido também assim até os dias atuais. A questão da espiritualidade na vida da igreja é uma dificuldade grande, porque a espiritualidade, cada um tem a sua, né? Cada um tem seu modo. Cada época também enfatizou um modo de espiritualidade. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira de fazer uma experiência de Deus no mundo, nas suas relações. E o mais curioso é que Deus tem um modo todo especial de falar com cada um de nós. O jeito que Deus fala comigo não é o mesmo jeito que Deus vai falar com você. Ele tem um modo de lidar com a sua vida, com as suas características pessoais. Então, a questão da espiritualidade é um dos problemas que mais divide cristãos em toda a sua história. Quantas igrejas estão divididas porque um quer uma espiritualidade mais carismática, o outro quer uma espiritualidade mais racional, o outro quer uma espiritualidade mais prestativa, mais generosa, o outro quer uma espiritualidade mais subjetiva, e aí vai por aí afora, cada um na sua, e a gente tem muita dificuldade de entender que cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua maneira de expressar a sua fé. As formas de crença, elas podem variar de pessoa para pessoa. A gente precisa entender isso, né? De que as pessoas são diferentes. E apesar da nossa crença ser destinada a um único Deus, as maneiras da gente expressar essa nossa fé, ela pode variar de diversas formas. Paulo já começa dizendo assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo já começa a falar de dons espirituais aqui, mas a expressão que ele usa, e nós vamos ver daqui a pouco, não se refere especificamente sobre dons espirituais. Você vai entender isso já já, porque o que Paulo está querendo dizer é de uma pessoa que tem uma capacidade especial de se relacionar com Deus. Ele usa a palavra pneumaticon. Pneumaticon não é dom espiritual, mas é uma habilidade de ter a sua espiritualidade. Por que ele usa essa palavra? Por que ele escolhe essa palavra? Porque, primeiro, ela lembra a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o pneuma, é o Espírito de Deus que age na vida da igreja. Todos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não é guiado ou guiada pelo Espírito Santo, há alguma coisa errada com você.
Ou você não entendeu claramente qual é o papel do Espírito Santo, ou você precisa ter um encontro com o Senhor para experimentar a ação do Espírito Santo em sua vida. Todo cristão pode ter, isso não é privilégio de um ou de outro. Desde quando a igreja se surgiu no mundo, desde quando a igreja se constituiu, o Espírito Santo ele é dado à igreja como um presente, como uma dádiva, não como um privilégio, não como um mérito, mas é um presente gracioso dado a todos e todas, e cada um tem a sua experiência individual. Essa palavra pneumaticon era uma palavra também muito conhecida pela sociedade dos coríntios. O que significava essa palavra? A sociedade da cidade de Corinto era marcada por uma certa mística. Havia todo um apego a essas tendências de ter experiências sobrenaturais. Então, o termo pneumaticon era usado para se referir a pessoas que realizavam coisas extraordinárias, muitas delas sem qualquer lógica, sem qualquer explicação. E o apóstolo Paulo chama os cristãos de pneumáticos, pneumaticon, né? Como pneumatique, pneumático é outra coisa, né? Mas esse pneumatique, que são essas pessoas que têm essa experiência extraordinária com Deus no que diz respeito à fé cristã. Mas isso não quer dizer que seja alguma coisa que só os cristãos têm. Muitos não cristãos, muitos pagãos também experimentavam coisas sobrenaturais nas suas práticas. Os coríntios, então, eram marcados por uma cultura influenciada pelas religiões de mistério e pelas práticas esotéricas. Eles sabiam de que havia alguma coisa de extraordinário na capacidade de meditação, de experiência da divindade com outros deuses. E era muito comum que isso acontecesse. Outro dia li um livro muito interessante de um filósofo francês que explicava a experiência dele de espiritualidade sem Deus. Porque a espiritualidade não é uma experiência cristã propriamente dita. Ela é uma experiência humana. Todas as religiões, todas as crenças, todas as pessoas e até mesmo o ateísmo pode desenvolver experiências de espiritualidade. Os filósofos gregos já sabiam disso há muito tempo antes do cristianismo. Por isso que Platão estimulou aos gregos a praticarem os chamados exercícios espirituais. Exercícios espirituais eram o quê? Eram aquelas práticas de aprendizado, de observação, de escuta, de exercício de si, de cuidado de si e de conhecimento de si que ajudavam as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Então, isso era muito conhecido dos gregos da cidade de Corinto. E, além disso, havia muita religiosidade, muitas religiões esotéricas, muitas religiões de mistério na sociedade dos coríntios. Muito bem, gente. E aí, então, entra a preocupação do apóstolo Paulo com essa experiência dos irmãos, das irmãs, que precisavam ter algo novo na sua vida que diferenciasse dessa prática comum. Eram os dons espirituais, como nós conhecemos hoje, como nós descrevemos hoje na teologia cristã. E é importante a gente salientar o que vem a ser isso. O que é dom espiritual? Você sabe o que é? Olha, meu querido, minha querida, se você está interessado em estudar sobre dons espirituais, eu quero recomendar a você um livro que eu escrevi no ano 2001, foi publicado no ano de 2001, chamado
Amostras da Graça. Amostras da Graça. Ele está em PDF como e-book no canal da Amazon. Você entra lá e coloca Amostras da Graça, Irênio Chaves, e você logo encontra. É um livro baratinho, porque os meus e-books são todos eles muito baratinhos, só para estimular mesmo a leitura e o conhecimento das pessoas. E isso ajuda a gente também a disseminar a palavra de Deus entre todos e todas. Na verdade, há muita ignorância em relação aos dons espirituais nos dias de hoje também. Mas também há uma necessidade premente da gente aprofundar o nosso conhecimento a respeito dos dons espirituais. Porque dom espiritual não é uma prática esotérica. Ela não é uma prática estásica, mas ela tem a ver com a nossa atitude, a maneira como desenvolvemos nossas tarefas, nossos compromissos na igreja como membros do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais não são evidências de poder, de graça, de virtude nenhuma. São, na verdade, resultado de vida de pessoas comprometidas com o reino de Deus. A gente precisa entender isso. Há muitas pessoas que olham para a Igreja Batista, por exemplo, e perguntam: vocês têm dons espirituais? E quando eu respondo que sim, aí as pessoas, principalmente irmãos pentecostais, duvidam disso, porque acham que dons espirituais é só uma coisa que ele aprendeu lá na igreja que ele faz parte. Mas dons espirituais é uma coisa muito mais ampla, muito mais necessária, e nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre isso. É claro que há muitos irmãos da minha igreja, da minha denominação, que precisam ampliar o seu conhecimento. Por isso que eu escrevi o livro naquela época. E há muitos irmãos de outras denominações que são pentecostais que também precisam aprofundar o seu conhecimento, aperfeiçoar o uso e o aproveitamento dos melhores dons para a sua vida. Porque todos nós precisamos servir, e é para isso que os dons espirituais existem. A Bíblia não afirma que o dom espiritual, ela não tem em lugar nenhum uma afirmação que ela seja a evidência de uma vida de unção espiritual. Unção espiritual é uma coisa, dom espiritual é outra coisa. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo e a outra coisa é você ter dons espirituais. Mas a Bíblia deixa claro que o dom espiritual, é uma forma de o Espírito Santo manifestar a graça de Jesus entre os homens. É importante a gente salientar isso. O que é um dom espiritual? É a forma com que o Espírito Santo manifesta a graça de Jesus entre os homens. Então, meu irmão, minha irmã, a maior evidência de que alguém possui o Espírito Santo em sua vida não é o dom em si. É importante, claro, eu não estou negando a validade das manifestações dos dons espirituais, eu creio nelas, mas eu estou dizendo que a maior evidência para que você demonstre que a sua vida é cheia do Espírito Santo é o seu compromisso ético com Jesus, reconhecendo a Ele, Jesus, como o Senhor absoluto de sua vida. É você vivendo em submissão, é você vivendo em consagração de vida a Jesus. É para isso que o Espírito Santo atua, para nos fazer conforme a imagem de Cristo. Paulo diz assim na carta, no versículo 3 do capítulo 12: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, eu vou te dar uma boa notícia. A boa notícia é que se você crê em Jesus como seu Salvador e fez dele o Senhor da sua vida, você já tem o Espírito Santo.
Mas também eu quero te dar uma notícia não muito boa. É que o fato de você ter o Espírito Santo em sua vida, que levou à fé, não é somente isso que existe na vida. Tem algo muito mais amplo, algo muito melhor, algo muito mais profundo para ser experimentado. E se você ainda não se aprofundou nisso, você está perdendo uma grande alegria, um grande privilégio de experimentar o poder de Deus na sua vida. São os dons espirituais. Uma coisa é você entregar a sua vida para Jesus, e isso só acontece por meio do Espírito Santo. A outra coisa é você mergulhar na ação do Espírito e permitir que ele use sua vida através dos dons que ele concede. Olha, gente, isso é algo fabuloso, algo maravilhoso que todos os irmãos e irmãs, todos os cristãos de todos os segmentos religiosos precisam experimentar. A.W. Tozer é um autor cristão. Ele escreveu um livro chamado A Tragédia da Igreja, a Ausência de Dons. Um livro muito precioso, que quando eu escrevi o livro Amostras da Graça, eu me baseei em algumas passagens desse livro. Então, Tozer comenta que não conhece nenhuma denominação ou comunidade que tenha chegado a uma compreensão adequada do que seja a doutrina da vida espiritual no corpo de Cristo. Isso é uma denúncia grave. Mesmo aquelas que se dizem cheias do Espírito Santo, ou até mesmo aquelas que são acusadas de não terem o Espírito Santo, todas as denominações cristãs falham na doutrina do Espírito Santo. Isso foi argumentado por um teólogo protestante do começo do século XX, chamado Karl Barth. E ele dizia que o século XX seria o século do Espírito Santo. Outro livro que eu entendi também para poder fazer o meu livro sobre dons espirituais foi o livro sobre o Espírito Santo, que foi escrito por Jürgen Moltmann. Ele fala sobre isso, que ele é aquele que enche a igreja de vida, aquele que enche a vida cristã de mais vida, aquele que confere vida a todos os que creem. Por isso ele é chamado de espírito de vida. Então, gente, é preciso que a gente aperfeiçoe o nosso conhecimento a respeito dos dons espirituais, sim. Tozer, nesse livro que ele comenta, ele chega a arriscar uma previsão de que 90%, olha que coisa séria, não é, meus irmãos e minhas irmãs? 90% do trabalho religioso realizado nas igrejas está sendo feito por membros que não têm dons espirituais, que não sabem usar os seus dons espirituais, ou que fingem ter os dons espirituais. Ele mesmo afirma também que nunca houve na história da igreja cristã um tempo em que alguns dos dons não estivessem presentes ou atuantes. É um equívoco aquela história da cessação de dons. Nossa igreja não ensina esse tipo de coisa. Os dons espirituais nunca cessaram. Deus nunca deixou de manifestar graça. Ele continua atuando da mesma forma, desde os tempos antigos, desde o Pentecostes. O Espírito Santo continua abençoando a igreja, intercedendo por nós, conduzindo o corpo de Cristo para ser o seu instrumento no mundo. Olha como isso é maravilhoso, Deus, como isso é importante para nós. Então, meus irmãos, a ausência de dons espirituais, segundo Tozer, seria a tragédia maior da igreja. Sabe por quê? Porque isso indicaria a ausência da direção do Espírito Santo na vida dos crentes. E o que é que resulta de uma igreja sem dons espirituais? Resulta numa igreja fria, numa igreja apática aos apelos do Espírito Santo, a uma dinâmica maior de vida.
temos um desafio para nós, que é o desafio de buscar os melhores dons, como Paulo vai dizer mais adiante. O exercício dos dons espirituais, então, só vai fazer sentido na vida da igreja a partir das nossas relações comunitárias. Não pense você que o dom espiritual é dado a você para você se sentir melhor do que ninguém, mas é para a comunidade se sentir mais unida, mais fraterna, para que o corpo de Cristo possa se autoajudar, a que as pessoas possam consolar umas às outras, encorajar umas às outras, ajudar umas às outras. Mas também os dons espirituais só farão sentido se esses dons forem usados para que a igreja possa cumprir a missão de Deus no mundo. Se for para anunciar o reino dos céus entre os homens, para marcar e sinalizar a presença do reino de Deus entre nós, se for para anunciar a graça salvadora, o amor divino, o cuidado de Deus sobre todas as pessoas. É para isso que a gente precisa de dons espirituais. Primeiro, para que a gente possa ter uma comunhão mais afetuosa. Segundo, para que a gente possa cumprir missão de Deus no mundo. Então, meu querido, minha querida, nós não estamos falando mais de pneumaticon, de pessoas que têm experiências esotéricas. Nós estamos falando de carismaton, que é a palavra que Paulo utiliza, que o Novo Testamento vai usar na maior parte dos textos que se referem aos dons espirituais, vai falar do carismaton. É a palavra grega utilizada. Essa palavra tem origem na palavra caris, que quer dizer graça. Então, carismata quer dizer a graça realizada, a graça praticada. Então, na verdade, o dom é uma demonstração, ou amostra, como eu escrevi no meu livro. O dom é uma amostra da graça manifestada no meio da igreja, na vida de comunhão, na maneira da igreja seguir caminho no mundo. Não é melhor assim, gente? Olha, eu acho isso de uma lição extraordinária, uma das mais belas lições da teologia cristã para a igreja e que é necessária para os dias atuais. Por quê? Porque não há outro lugar, meus irmãos e irmãs, para sermos cristãos a não ser na igreja. Aí você pensa, mas a igreja é aquele negócio de 4 paredes, tudo certinho? Não! A igreja como comunhão, como corpo de Cristo. Assim como não há outro lugar para que a igreja possa cumprir missão a não ser no mundo. Aí, olha só, uma coisa é a gente ser seguidor de Jesus. Para ser seguidor de Jesus, nós precisamos da igreja. A outra coisa é a igreja se constituir como corpo de Cristo. Ela só vai ser identificada como corpo de Cristo enquanto estiver presente no mundo. Então é preciso que a gente entenda essa realidade. Olha, são duas, não é? Lembrou bem? Primeiro, a nossa participação como corpo de Cristo na comunhão. A segunda, o cumprimento da missão. Então, você tem comunhão e cumprimento da missão, são as duas finalidades dos dons espirituais. No meu livro, eu explico que os dons espirituais, eles se destinam tanto à comunhão quanto ao cumprimento da missão. E há dons espirituais específicos para a vida de comunhão e há dons espirituais específicos para o cumprimento da missão de Deus no mundo. É muito interessante a gente entender dessa forma. O pecado da igreja, o mal da igreja, o que faria a igreja deixar de cumprir o seu propósito é não assumir a missão de Deus na sociedade em que está inserida.
E ela, para ela cumprir a missão de Deus, ela precisa estar em comunhão. E para ela estar em comunhão, ela precisa do Espírito Santo. Nós temos que pensar assim sempre. Igreja e Espírito Santo são duas coisas que não podem ser entendidas de forma separada. A igreja precisa do Espírito Santo e o Espírito Santo quer usar a igreja como seu instrumento. Isso não é maravilhoso? Saber que Deus quer usar a minha igreja, quer usar a mim e a você como anunciador da graça de Deus entre os homens, através dos carismatas, através desses dons espirituais concedidos por Ele em graça, para que todos e todas conheçam o seu amor maravilhoso. Bom, gente, para que a igreja possa cumprir a missão de Deus, então, ela precisa ter vida. E vida quem concede é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer as ligaduras. É ele que vai dar sentido ao corpo de Cristo. Fazer com que esse corpo seja um corpo vivo, dinâmico, presente na vida da igreja. Bom, gente, Paulo fala isso. Não sou eu que estou falando aqui a esmo, né? Isso faz parte da teologia paulina, da eclesiologia paulina. Quem estuda isso nos seminários aprende isso logo de início. Aliás, isso é unânime em todas as denominações, em todos os segmentos cristãos, seja católico, seja evangélico, seja calvinista, seja arminiano, seja pentecostal, seja tradicional. Essa é a compreensão de que a igreja precisa de vida e é o Espírito Santo quem concede vida à igreja. 1 Coríntios 12, 14 diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. É isso que é a igreja. Nós somos uma diversidade, nós somos uma pluralidade de pessoas. E quem dá a liga de toda essa vida de comunhão é o Espírito Santo. E quem vai mobilizar essa unidade de tantas pessoas diferentes é o Espírito Santo que vai utilizar. Amém? Precisamos entender dessa forma. A igreja, para que ela possa exercer a sua tarefa e atuar no mundo, ela precisa começar a entender o que é viver em unidade. Há muitas pessoas que confundem essas duas palavrinhas, unidade e uniformidade. A unidade foi criada por Deus. É, por exemplo, uma árvore. Você olha uma árvore e tem várias folhas diferentes, todas da mesma espécie, todas da mesma textura, mas nenhuma igual à outra. É como os dedos da nossa mão. São 5 dedos, todos têm suas funções, todos eles são importantes, mas nenhum é igual ao outro. E assim é a nossa igreja. Somos formados de muitos membros, mas nenhum é igual ao outro. E todos fazemos um mesmo corpo. É isso que é unidade. Mas há muitas pessoas que querem a uniformidade. Uniformidade não é todo mundo junto. Uniformidade é todo mundo fazendo uma coisa só. Todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo cumprindo a mesma tarefa, todo mundo tendo os mesmos comportamentos, todo mundo seguindo os mesmos padrões. E isso não foi criado por Deus. Eu desconfio, que quem criou a uniformidade para a igreja foi o diabo. O diabo é que gosta de todo mundo arrumadinho, todo mundo perfilado, todo mundo de uniforme. E isso Deus não pensou em nenhum momento. Em nenhum momento ele pensou num exército perfilado de pessoas arrumadinhas, todo mundo se comportando. Você não encontra isso em nenhuma parte das Escrituras, dizendo que o povo de Deus tem que ser um povo uniforme. Mas encontra na Bíblia toda que nós precisamos desenvolver a unidade.
A unidade é cada um vivendo a sua individualidade, mas tendo alguma coisa em comum. Há algo que nos une. O que é que nos une? O que nos une é a fé em Jesus Cristo. É isso que faz com que a gente seja o corpo de Cristo, quando nós cremos em Jesus como Senhor da nossa vida. Esse é o princípio da unidade, o princípio que nos une, que é a fé em Jesus Cristo. O princípio da unidade da igreja lembra que não estamos a serviço de um programa, mas a serviço de um único Deus. Nós não seguimos uma única doutrina, nós seguimos um único Senhor. Nós não possuímos uma mesma estrutura, mas temos a mesma afeição, a mesma ligação com Jesus Cristo. Isso é algo que precisamos entender. É difícil demais, porque parece que é mais fácil todo mundo seguir uma regrinha, uma mesma regrinha, mas seguir uma pessoa é sempre mais difícil. Então, Paulo diz assim: isso é que faz a igreja. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Temos uma variedade de atitudes, de ações, de habilidades, de competências, mas um Espírito só nos une. Há diferentes tipos de ministérios, gente fazendo de tudo, trabalhando na igreja de toda forma, mas o Senhor é o mesmo. Só temos um Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Essa é a grande lição que a igreja de Jesus precisa aprender em todo o tempo, inclusive a igreja de hoje. O que torna uma igreja unida, então? Vamos tentar fazer um levantamento aqui, a partir do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e tentarmos entender o que faz uma igreja unida. Bom, a primeira coisa que faz uma igreja unida é ela se tornar um espaço de diversidade, onde todos e todas têm um lugar. Não há um modo de deixar pessoas de fora. Na igreja tem que caber todo mundo. Tem que caber quem é da esquerda, tem que caber quem é da direita. Tem que caber quem é de cima, tem que caber quem é de baixo. Tem que caber quem é azul, tem que caber quem é vermelho e de outras cores. Tem que caber todo mundo. Não pode ficar de fora. Tem que caber gente que se acha perfeita e tem que caber gente também que não é perfeita. Nós precisamos entender isso. A igreja de Jesus é o espaço da diversidade, onde todos e todas podem ter o seu lugar. É um aprendizado. Eu sei que é difícil, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Eu sei que é muito difícil. A igreja está se esforçando para fazer isso, mas ela vai seguir em frente até aprender de forma harmoniosa a ser uma unidade em meio à diversidade. E é o Espírito Santo quem vai suprir a igreja dos meios para que ela possa servir a todos e todas, de maneira que o Senhor seja glorificado pelas nossas atitudes. Talvez a gente tenha muitas dificuldades ainda para superar em nós mesmos. A igreja precisa fazer uma grande transição para a igreja que aprendemos a conhecer na época, há alguns anos atrás, e a igreja que o tempo de hoje precisa. O tempo de hoje precisa de uma igreja que saiba viver como uma diversidade. É difícil? É, mas vale a pena a gente fazer esse caminho para a formação de uma unidade em meio à diversidade. O apóstolo Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. É isso que precisamos pensar. Pensar no bem de todos e de todas, no bem comum. O bem comum para todos e todas é a graça de Deus, a misericórdia divina, a compaixão, a justiça de Deus, manifestada a todas as pessoas, onde todas as pessoas se sintam amadas, acolhidas
e pertencentes à família de Deus. Como que a gente vai fazer isso? Olha, é o Espírito que vai ajudar. Eu não sou a pessoa que será capaz de dar algum tipo de orientação, mas o Espírito de Deus vai capacitar a cada um de nós para entender isso e para colocar em prática com muita habilidade aquilo que ele tem esperado de nós. Pode demorar muito tempo? Pode sim, é bem capaz que demore mesmo. Mas um dia, gente, a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto valeu a pena deixar o Espírito Santo atuar na área da diversidade. A segunda coisa que essa igreja precisa identificar é ser uma comunidade afetiva, uma comunidade de afetos. Esses dias mesmo estava conversando com um amigo sobre a experiência de andar com Deus, de fazer da igreja um lugar de acolhida. E eu lembrei do pastor Mauro Israel Moreira, que era aqui bem pertinho da gente, da primeira igreja batista de São Gonçalo. Ele desenvolveu um método de discipulado na sua igreja que chamava-se Chega Junto. Eu gostava demais dessa proposta do pastor Mauro Israel Moreira. Era um grande amigo. E ele, então, dizia que nessa habilidade, nesse método que ele utilizava, as pessoas só bastavam chegar juntas das outras, ficar junto, caminhar junto, comer junto, conversar junto, brincar juntos, trabalhar juntos e fazer coisas juntas. É disso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de companheiros, de parceiros, de gente solidária, que possa conviver uns com os outros, apesar das nossas diferenças. É a igreja se tornando uma comunidade afetiva, onde a gente tem liberdade de demonstrar os nossos afetos por todas as pessoas, independente do fato delas serem diferentes da gente, terem formas de pensar, de se comportar, de conduzir a vida de que nós fazemos. Eu tenho os meus valores, eu não abro mão deles. Eu gosto da maneira como eu creio em Jesus, como eu sigo a minha fé. Mas olha, isso não pode ser um empecilho para eu ter relacionamento afetuoso, amigo, solidário, companheirismo, parceria com outras pessoas, com o pretexto de que elas são diferentes de mim. Isso não cabe entre nós. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é formada por pessoas que se ligam por laços afetivos. É isso que faz a igreja. Nós nos tornamos amigos uns dos outros, com laços afetuosos uns com os outros. Paulo diz assim: quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É isso, a gente sentir o que o outro sente, sermos mais empáticos uns com os outros. E em terceiro lugar, a igreja deve atuar como uma oportunidade dada a todos para servirem. Não é para você seguir rituais religiosos. Ok, há igrejas que têm rituais até complexos demais. Mas olha, meus irmãos e minhas irmãs, independente dos ritos, independente das liturgias, o que mais importa no nosso segmento de Jesus é a maneira como servimos uns aos outros. E a igreja precisa dar oportunidades, criar espaços para que as pessoas possam servir umas às outras. Os dons espirituais são essas oportunidades para fortalecer a comunhão na igreja e para proclamar a mensagem do reino de Deus. O Espírito Santo abençoa a todas as pessoas com dons espirituais. Uma coisa que eu aprendi logo que me converti sobre dons espirituais é que
todas as pessoas que fazem parte da igreja possuem pelo menos um dom. Não há ninguém na igreja que não tenha dom espiritual. E aí, você já conheceu o seu dom espiritual? Sabe qual é o seu dom espiritual? Faça o esforço de conhecê-lo, porque você vai precisar colocar isso a serviço do reino de Deus. É isso que faz a nossa vida na igreja. Servir uns aos outros com os dons que nós recebemos de Deus. Isso é maravilhoso demais. O Senhor nos capacita com dons espirituais para podermos servir uns aos outros. Bom, gente, Paulo diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Quem é apóstolo não é profeta. Pode ser até que seja, mas são coisas distintas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dom de curar. Os que têm dons de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. Quem é o mais importante aqui? É quem fala a língua? É o apóstolo? É o que cura? É o que ajuda? Não, meu irmão, minha irmã, você se engana quanto a isso. Aqui Paulo está dizendo que todos e todas são importantes para a obra de Deus. Não importa qual seja o seu dom, o que o Senhor quer é que você coloque a sua vida a serviço do seu reino. E olha, não tenha esse negócio de presunção de que você é mestre, é professor de uma classe, ou porque você exerce uma função apostólica, ou porque você é um pregador, que você vai ser melhor do que alguém. De forma alguma. Ah, mas eu falo em línguas. E daí? Isso é experiência sua. Coloca isso a serviço do reino. Porque se você fala em língua só para si mesmo, só para o seu engrandecimento pessoal, meu querido, ou isso não é dom espiritual, ou você está profanando o dom de Deus. Olha, eu não tenho nenhum receio de cometer algum equívoco quanto a isso. Todos nós podemos ter dons espirituais. E aquilo que eu aprendi logo no começo da minha vida cristã, todo crente tem pelo menos um dom. Então, vamos descobrir qual é o seu. Ele é para abençoar o reino de Deus. A gente está chegando ao final da nossa aula de hoje e eu queria deixar uma frase para a gente pensar. Essa questão dos dons espirituais já dividiu muitas igrejas por aí. E eu não quero que isso aconteça com a sua vida. De você aprender coisas equivocadas com pessoas que não estudam a palavra ou que não têm formação teológica suficiente. A igreja cristã hoje, a igreja evangélica de um modo geral no Brasil, está atravessando uma fase muito complexa, liderada por pessoas sem formação, sem discernimento, sem qualquer compreensão a respeito da palavra de Deus. Tem gente que não conhece a Bíblia, e se não conhece a Bíblia, não conhece também a realidade dos dons espirituais. E aí eu lembro a frase do Tozer: é a tragédia da igreja. A igreja se torna uma tragédia. Então, para a gente pensar e levar para casa, para o nosso dia a dia, esse aprendizado para a igreja de hoje, eu diria o seguinte: buscar dons espirituais como um fim em si mesmo dá lugar a um grave equívoco. Eu diria para você, não se preocupe em ter dom A ou dom B. Deus conhece você. Preocupe-se em colocar a sua vida a serviço do Senhor. Isso sim. Queira trabalhar no reino de Deus. Queira fazer a diferença na vida de alguém. Queira testemunhar da graça de Jesus e não ter um dom. Ter dom é muito importante, é muito bacana,
E é uma coisa maravilhosa que todo mundo deveria desejar. Mas pode ter certeza, quem concede o dom é o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida inteira à disposição do Senhor. Faça isso e você vai ver que não vai faltar oportunidade para você servir ao Senhor. O dom espiritual vai saltar aos olhos e você vai entender que aquilo que você está realizando não é para a tua glória, não é para a tua vaidade, mas é para a glória e honra do Senhor. Amém? Eu encerro com esse versículo que o apóstolo Paulo. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E ele vai agora, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Mas esse caminho mais excelente nós vamos ver na próxima aula. Amém? Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos aproveitar esse momento para a gente orar ao Senhor? Feche os seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por saber que o Senhor tem falado ao coração da tua igreja. E nos ajuda, Senhor, a consagrarmos nossa vida ao teu serviço, ao ministério que o Senhor nos tem preparado, ao exercício da prática dos dons espirituais que o Senhor tem reservado para nós. Que cada irmão, cada irmã coloque a sua vida a serviço do teu reino, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia e quero estender um convite a você e a sua família para estarem conosco. Nós estamos reunindo numa sala, num escritório. Nós agradecemos muito a disponibilidade que a nossa irmã em Cristo e minha esposa, Solange, tem disponibilizado o seu consultório para que nós possamos nos reunir todos os domingos à noite. Somos um grupo pequeno, claro, e desejamos crescer, mas vamos seguir a nossa caminhada nessa experiência de nos reunirmos nesta sala comercial para depois avançarmos para novos horizontes. Estamos num processo de mudança muito interessante e Deus tem abençoado nossa igreja de maneira extraordinária. E eu convido você para nos conhecer, para estar conosco. Nossa igreja se reúne todos os domingos às 18 horas na Rua Mendes Sá, número 19, sala 708. Nós nos tornamos uma igreja que enfatiza 3 aspectos do nosso ministério. O primeiro é a oração. Nós queremos orar com você. O segundo é o da comunhão. Nós queremos estar em comunhão uns com os outros. E o terceiro é do estudo bíblico. Nós queremos aprender mais da palavra de Deus. Oração, comunhão e estudo bíblico são as ênfases da nossa igreja nessa fase da caminhada. Convido você a estar conosco. Deus o abençoe. Deus te dê um domingo de paz e de alegria na presença dele, para a honra e glória dele. Amém?